Primeira boa notícia do dia é a seguinte: mais um passo contra a discriminação. Esse aqui é um país muito democrático e o Brasil deu um passo importante na luta contra o preconceito, Pepe, sabia? Passo importantíssimo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em votação relâmpago, um projeto de lei que criminaliza o que chama de discriminação contra políticos. O texto, que tem como autora a deputada Daniela Cunha, ela mesma, filha de Eduardo Cunha, é visto como um instrumento para blindar alvos da Operação Lava Jato. A proposta, que agora segue para o Senado, prevê pena de 2 a 4 anos de prisão. Vejam, senhores, 2 a 4 anos de prisão. Ontem a gente viu que o chefe do PCC, já condenado, com trânsito em julgado, foi solto. Mas se você discriminar o político, meu filho, é cana! 2 a 4 anos de prisão a representantes de bancos, corretoras ou outras empresas do sistema financeiro que se recusarem a fazer a abertura ou a manutenção de contas bancárias de políticos, bem como negar a concessão de empréstimo ou rejeitar prestação de outros serviços financeiros a políticos e também familiares, porque o projeto, ele trata como pessoas politicamente expostas todos os políticos eleitos e seus familiares, além da cúpula de órgãos militares, da magistratura e de partidos. A condição permanece válida por até 5 anos após a pessoa deixar a função pública. Meus amigos, explicando aqui para vocês, na semana passada a gente tinha noticiado com um certo gracejo, porque se a gente não ri, a gente chora, que esse projeto da Daniela Cunha foi apresentado e para ser votada a urgência desse projeto. Bom, negaram a urgência desse projeto e nós, cidadãos de bem, achamos que um absurdo desse estaria morto e enterrado. Lê do engano, lê do engano. O projeto original, ele previa também a injúria contra político. Já existe a injúria, mas falar mal de político, caluniar, injuriar e difamar político dava uma pena muito mais grave. Esta parte do texto foi tirada. Restou apenas esta questão dos serviços do sistema financeiro, bancos, corretoras de seguro, financiadoras, tudo aquilo que a gente sabe, até os bancos de celular, que não são bancos porque tem uma outra regulação, mas qualquer coisa que mexa com dinheiro, se falar para o político, você não. Por que não? Porque você está sendo investigado por ter desviado bilhões, porque tudo que você entra, você contamina as instituições, porque esse dinheiro provavelmente é um dinheiro de propina, é lavagem de dinheiro. Agora não pode mais. O que achou dessa proposta, Daniel José? Boa tarde, Pavinato, boa tarde a todos os colegas da mesa, todo mundo que está acompanhando a gente. O Brasil é um país onde, não é nenhuma novidade de falar que é um país onde os políticos têm enormes privilégios. Usar a justificativa de direitos humanos para ter como premissa um projeto como esse é um total absurdo. A gente tem que olhar, sobretudo quando a gente fala de direitos humanos, para situações de vulnerabilidade, para situações de pessoas que passam por necessidade, e não por pessoas que já são uma classe de pessoas que já são privilegiadas. Eu sou beneficiário desse projeto, porque eu fui deputado estadual e hoje suplente de deputado federal. Agora, tudo o que eu não quero é um projeto como esse, que afasta cada vez mais os políticos da população. A gente tem que, pelo contrário, encontrar formas de aproximar a classe política da realidade do cidadão médio, da realidade do cidadão comum. Esse deveria ser o norte, esse deveria ser o objetivo, e não tudo aquilo que a gente está vendo. Tudo bem, a questão de injúria era a mais absurda de todas, porque você agora não pode mais criticar político que comete crime, você não pode mais criticar político que não trabalha, ou você não pode mais criticar... Não poderia mais. Essa parte foi tirada, era mais absurda do meu ponto de vista. Eu já tive problema de acesso a um tipo de serviço ou outro por conta de ser uma pessoa politicamente exposta, mas em nada atrapalhou minha vida, e isso não deveria, assim, estar na lista das 1000
primeiras prioridades e assuntos mais importantes que o Brasil deveria debater, né? Então, assim, no final de contas, você tratar o político como um coitadinho, como uma vítima, está muito longe da realidade. Políticos são pessoas que têm privilégios muito claros de acesso ao Estado, de acesso à classe produtora do Brasil, de acesso e de estrutura de trabalho. Então, eles não deveriam de forma nenhuma, né? E eu também me coloco nesse lugar, não deveríamos de forma nenhuma ter nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de tratamento diferenciado. Pelo contrário, a gente deveria ter sempre, cada vez mais, projetos de lei, enfim, e cortes de privilégios que aproximasse mais a realidade do político à realidade do cidadão médio. Isso é um pouco... Eu consigo entender exatamente como um projeto desse foi aprovado e consigo imaginar muito bem as discussões que aconteceram em Brasília ontem à noite para que isso avançasse. Eu duvidaria até se, no final de contas, Brasília produzisse algo muito diferente disso. Infelizmente, o corporativismo interno que existe entre os políticos é enorme e qualquer tipo de projeto que venha beneficiar os políticos, obviamente, vai ser aprovado pelos políticos. Só, gente, com todo o corporativismo, o Brasil é um país corporativista. Com certeza. Você vai falar de juiz, você vai falar de promotor, você vai falar de político, você vai falar de servidor público. De empresário, inclusive. Né? Tudo há um corporativismo. Isso é muito ruim. Agora, professor Marcelo Solano, isso aí não é um primeiro passo, por exemplo, para você daqui a pouco abrir conta bancária para traficante? Por que eu estou falando isso? Que chega um sujeito lá, né, com um pacotão assim de nota de R$2. Nota suja, né? Tem manchinha de sangue naquela nota, que estava bastante dobrada, mas tá tudo lá juntadinho e o cara chega lá com 200 mil em notas de R$2 e R$5, né? Quero fazer um depósito. Tá, vamos aqui preencher seu cadastro. Qual é a sua profissão? Eu não tenho profissão. Mas o senhor trabalha? Trabalho, mas eu não tenho profissão. É um passo, porque se você não pode discriminar um político que está envolvido num escândalo de corrupção, você é uma instituição privada, você não quer aquele dinheiro ali. Porque com a insegurança jurídica que a gente tem, a instituição ela pode sofrer consequências. Isso é fato, não há segurança jurídica. Aí não basta falar, mas a lei, ela proibia discriminar. Mas pelo princípio geral do Parangarico, Tirimi, Ruaruvindo, do filósofo de Tangamandápio, nós temos que... Aí você vai ter que começar a abrir conta, porque ontem um chefe do PCC já foi solto porque a prisão dele com 2 quilos de cocaína foi considerada discriminatória. Aí daqui a pouco vão chegar e falar, chegou uma pessoa com um correntão de ouro, né? Um boné de aba larga, regata, bermuda e chinela no meu banco, com um monte de dinheiro, falou que não tinha trabalho, não abria a conta. Você está discriminando essa pessoa. Não é uma porta que se abre para esse tipo de desvirtuamento? Bom, Pavinato, inicialmente, uma boa tarde a ti, uma boa tarde a Deise, ao Felipe, ao Daniel, essa equipe fantástica da Jovem Pan, esse povo maravilhoso que nos acompanha, e em função desse povo, pelo amor de Deus, antes que baixe em ti o espírito do Zé Babaca, eu sou apenas um mensageiro, porque ele fica incomodado. Eu sou apenas um mensageiro de pessoas que te amam. Muito obrigado. E pedem, pelo amor de Deus, que você mande um abraço para eles. É uma senhora que eu encontrei em Moema. Sessão do abraço, beijinho da Xuxa. Beijinho da Xuxa. Beijinho da Xuxa, aí que é o espírito do Zé Babaca. Ele confunde com a Xuxa, não é. É um povo que te ama, te coloca como um ídolo. E eles falaram, a dona Vitória de Moema, Vitória de Moema, uma marquinha da Xuxa. Claro, ela me contou e pediu, pelo amor de Deus, que eu mandasse abraço para você. Aquele abraço. O pessoal da Portuguesa, os historiadores do Museu da Portuguesa de História, seu Alberto, seu Arthur e seu Rogério falaram que te assistem do momento que você entra na Jovem Pan até o final. Muito obrigado. Que você mandasse um abraço para eles. Um abraço para vocês, professores. Vamos lá, então consegui controlar, porque você não gosta disso, mas sou apenas um mensageiro. Eu vou tentar tratar aqui, dentro do que você falou, são alguns pontos que trazem para cá. O primeiro deles, vou pegar uma frase do Daniel: afasta os políticos da população.
qual é a grande questão? Cada vez se eles mais... estivessem próximos. Não, mas o pior de tudo, afasta cada vez mais. O pior de tudo é que quando a gente olha, o que nós estamos verificando pela quantidade de defesas que os políticos estão fazendo para si, está criando uma sociedade de estamentos. O que é uma sociedade de estamentos? Nós vivemos numa sociedade de classe. Classe social, você pode migrar de uma condição social para outra. Uma sociedade de casta, você nasce e morre naquela casta. Você não tem, porque tem razões religiosas, razões místicas, quaisquer que sejam. Uma sociedade de estamento, existe uma diferença hereditária em que cada um adquire uma determinada categoria dentro da sociedade, pode até migrar, mas é muito raro, porque uma vez que você entra naquela categoria, você nasce, você herda os direitos. Nós estamos criando uma sociedade estamental, por causa da maneira como os políticos estão trabalhando em se defender corporativamente. Como você falou, nós somos uma sociedade... Eu não gostaria de sujar o verbo trabalho. Vamos dizer que eles estão operando. Estão operando. Vamos colocar operando, tá? Articulando. Mas vamos vilipendiar o trabalho. Como você falou, isso é bem interessante, que nós vivemos uma sociedade corporativa. Mas essa sociedade corporativa, ela decorre da maneira como, durante o período varguista, se construiu um novo Brasil. Porque o Brasil foi construído como um país no Império, porque preservou um Estado unitário, e depois com Getúlio Vargas, que destruiu aquela ideia de que cada subunidade da federação era uma realidade à parte. Foi o Estado Novo que fez isso. Tanto que o Fernando Henrique Cardoso, quando foi entrevistado no seu primeiro governo, ele disse: o que eu quero é destruir o Estado Novo, que eu tenho que trazer uma sociedade brasileira sobre o Estado, e não o Estado sobre a sociedade, que foi o que o Estado Novo criou. E criou um monte de corporações. O que os políticos estão fazendo agora é, mantendo essa lógica de corporação, definindo os direitos e proteções para a sua corporação. E aí estão criando um estamento. O grande problema é que, quando você fala estamento, você divide a sociedade em categorias. Na pré-Revolução Francesa, em 1789, um cara escreveu um livro chamado O que é o Terceiro Estado, que se referindo ao povo. Eram 3 estados na França. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, o povo. A pergunta dele era a seguinte: o que é o terceiro estado? O povo. Tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. O que ele deseja para o futuro? Ser alguma coisa. Esse ser alguma coisa só veio quando teve a Revolução. Por que eu estou dizendo isso? Essa ideia de se blindar para criar um estamento de políticos, essa ideia que está sendo colocada pelos políticos para a sociedade brasileira, vai gerar uma fissura. Porque cedo ou tarde haverá um teto que alguém vai perder a paciência e vai tocar o horror na sociedade. Por quê? Porque a sociedade não vai aguentar mais, porque cada vez mais criam-se defesas para que os políticos façam aquilo que ele quer. E nós temos ainda uma outra realidade que você também assinou. Isso abre espaço para o crime organizado? Abre. Por qual razão? Porque primeiro está blindando indivíduos que possam ter se envolvido com questões inadequadas ao longo do seu mandato ou da sua atuação. Esse é o primeiro ponto. Mas cria uma barreira para todo tipo de atuação criminosa associada a eles. Veja, eu trabalhei com assessoria. Eu era uma personalidade que era politicamente exposto. Eu nunca fiquei incomodado com isso. A única coisa que tinha, que determinadas condições eu tinha que prestar conta, porque eu poderia ser utilizado por um político para fazer alguma coisa errada. Ora, e detalhe, vão os políticos, vão os seus familiares. A tendência é ampliar, até criar um segmento, porque vai de vereador ao presidente da República. Isso vai chegar à casa do 1 milhão de pessoas que ficarão beneficiadas, criando uma categoria à parte. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte: por qual razão as pessoas depois disso vão entrar para a política? Para pensar no futuro do povo brasileiro? Nunca. Vão entrar para a política para participar desses privilégios. A tendência natural é um dia isso romper, e vai ser rompido. Talvez, espero que não, mas com muito sangue. Com 43,4%, esse é o problema, quase chegando a 50% das famílias endividadas do Brasil. A gente vê que não se pode negar crédito à política, é um escárnio. Aí tem um deputado, que é do União Brasil, que é o famoso caldeirão da dona Clotilde, ou caldeirão de Satanás, digam como quiser, né? Porque esse projeto ele foi aprovado por todo lado. Só o PSOL e o Novo firmaram um pé contra. Sim. Só. Mas ninguém. Teve gente do PL que votou a favor, teve gente que votou contra. O PT votou maciçamente a favor desse projeto. Vai falar em crédito com o PT? Vai falar em dinheiro fácil? Vamos abrir aí. Pô, aí também só 11 não votaram
a favor, 43 votaram a favor e a Gleisi Hoffmann se absteve. Aí teve um deputado do União Brasil, é isso que eu queria falar. Ele falou assim, isso é um projeto muito importante, especialmente para os familiares, porque ser filho de político não é um privilégio. Nossa, mãe. Aí eu queria saber se ele conhece o Renan Filho, que é Renan Filho porque é filho do Renan. Aí eu queria se ele soubesse, que ele conhece quem são os filhos, aqueles filhos do Barbalho. Eu queria saber se ele conhece o filhotismo que existe na política brasileira, porque esta questão de ser filho de político não é benefício, não é privilégio, isso é uma balela que conta é outra. Todo político jovem que você vê por aí, certamente tem um vínculo familiar na política já. E aí, Deise, essa sociedade estamento, porque a gente tem agora também um estamento dos políticos. Não tem como haver democracia numa sociedade estamentária. Não muda, né? Boa tarde a todos aqui. Felipe, é sempre bom fazer mesa contigo. Muito feliz de te encontrar, fazia meses que eu não te via. Mas eu estava pensando nisso, ouvindo vocês falar dessa questão que afasta o político do eleitor, né? E tem uma frase do Churchill, ontem eu estava vendo o jogo da seleção de vôlei feminino, graças a Deus, é uma das poucas alegrias que a gente ainda tem, quando eu vi a aprovação desse PL. E eu nem quis ler muito, justamente por essa sensação de afastamento, né? Porque a gente tem, lá vem a política de novo. E eu lembrei na hora de uma frase do Churchill que eu acho super interessante, que ele fala assim, que a guerra e a política, as duas são muito excitantes. Mas na guerra tu morre uma vez, na política tu morre várias. Então eu acho que ontem, com a aprovação desse PL, foi mais uma morte. E aí, falando em filhos de política... É aquela música do Belchior, então. Ano passado eu morri, mas nesse ano eu não morro mais. Nesse ano a gente morre, né? Felizmente aqui no Brasil a gente morre. E aí eu sempre cobro dos parlamentares, e ainda bem que a gente tem um pouco mais de discernimento na hora do voto, né? E eu fui conversar com o meu deputado federal, que é o Rodrigo Lorenzoni, meu deputado estadual, que é o Rodrigo Lorenzoni, e perguntei o que ele achava disso, né? E o Rodrigo foi muito certeiro, porque ele disse assim que não tem como tu falar em política ou como tu defender a política a partir do momento que tu vê justamente os políticos diferentes dos cidadãos. E aí ele levantou um ponto, assim, isso é mais uma caminhada que a gente tem visto frente ao cerceamento da liberdade de expressão. Então agora é mais uma coisa que tu não pode falar, é mais uma coisa que tu tem que tomar cuidado e, assim, a forma como esse projeto de lei, que para mim é um PL de fim do mundo, a forma como esse projeto foi aprovada já indica a manobra que estava por trás, né? Porque um projeto de lei, normalmente, eles passam, a gente está acompanhando isso, eles passam madrugadas discutindo o mérito, a urgência. Esse projeto foi aprovado, se eu não me engano, em meia hora. Então, olha o absurdo que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E aí entra aquilo que o Marcelo e o Daniel falaram, essa questão do estamento, de tu não poder mudar de posição dentro da sociedade, isso já vem desde os tempos antigos da sociedade brasileira com as elites do poder. A gente já falou outras vezes aqui, parlamentares, lideranças políticas que estavam no poder na República Velha e ainda têm os seus parentes hoje ainda na política brasileira, né? Então, o problema é muito maior. Eu acho que enquanto não houver uma renovação no Congresso, a gente vai continuar vendo isso e morrendo várias vezes. Exato.